Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça do nosso Deus para mais um tempo juntos. Sejam muito bem-vindos todos nesta manhã de domingo. Hoje é dia 19, né? 19 de abril. Né? E se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de termos Sua palavra nesta manhã de domingo, que alimenta a nossa fé, que nos consola, que nos orienta no caminho que devemos andar. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa manhã, Senhor, por favor. No nome glorioso de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Amém? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29 a 31. Está escrito, capítulo 4 de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29 a 31. Está escrito o seguinte: de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Olha, nessa manhã de domingo, nós temos a palavra de Deus. E nós sabemos, como Pedro diz, que cai a flor, a erva, seca a folha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós temos a palavra de Deus que diz em Salmo 119, versículo 50, que nos consola, que nos vivifica, né? Nos dá uma energia nova para nós caminharmos no nosso dia a dia em novidade de vida. Então, pela graça de Deus, hoje nós estamos aqui e podemos ouvir a palavra de Deus. E aqui interessante de Deuteronômio capítulo 4, né, versículo 29 a 31, é que tem um contexto, né, um contexto desse capítulo, que nós sabemos que o povo hebreu estava no deserto. Estava no deserto por 40 anos, no deserto. Eles, com certeza a maioria do povo, não entendia o porquê estavam caminhando por 40 anos no deserto. Mas Deus tinha um plano, Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava com o seu povo no deserto. Aí, o que acontece? Deus, ele falou para o povo que estava caminhando em direção à terra prometida. Deus disse, né, que no versículo 24, porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Deus, o Deus de Israel, é Deus zeloso, é o nosso Deus. E Ele zela por sua palavra. Fica aqui, põe um dedinho aqui em Deuteronômio capítulo 4 e vai lá em Jeremias 1, Jeremias capítulo 1. Quando, né, Deus pergunta para Jeremias, né, no capítulo 1 de Jeremias, versículo 11 e 12, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, Deus, Ele vela, Ele zela por sua palavra, para que a sua palavra cumpra. Deus tem feito promessas a seu povo. E aqui, nesse contexto, né, que o povo estava no deserto, né, Deus falou no versículo 27, que chegaria um tempo que Ele iria espalhar o povo prometido, o povo de Israel, por todas as nações.
por todas as nações. Ia mandar por todas as nações. E sabe interessante no versículo 27, o Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre a gente onde o Senhor vos conduzirá. Olha, amados, isso aconteceu em julho do ano 70 depois de Cristo, quando Tito, general romano, invadiu Jerusalém e destruiu o segundo templo. Houve muitas mortes e o povo hebreu, o povo judaico fugiu para todas as nações, para várias partes do mundo. E ficaram um pouco do povo na terra prometida. Poucas pessoas ficaram na terra prometida. Isso cumpriu, literalmente. E por mais de 2000 anos, poucos judeus viveram na terra prometida. Até no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU decretou Israel como uma nova nação. Aí o povo hebreu, o povo voltou em massa para Israel. E hoje nós vemos a nação lá. Não são mais poucos, são muitos, porque vivem os últimos dias. Antes da volta do Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi, Jesus Cristo, que irá colocar seus pés no Monte das Oliveiras, que dividirão em duas partes, como está escrito em Zacarias, capítulo 12 e capítulo 14. Então, o povo tem muitas profecias cumprindo na nação de Israel nos últimos dias. E vivemos os últimos dias antes da volta de Jesus. E sabe interessante que no versículo 29, de Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, Deus disse que quando o povo estivesse espalhado pelas nações, e no momento da angústia, buscasse ao Senhor, de lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Qual é o versículo que vem na sua mente quando você lê essa página, esse versículo? Entre as nações, busca o Senhor de todo o coração e o acharás, quando buscares. Olha, de toda a tua alma. Jeremias capítulo 29. Olha lá comigo, Jeremias. Deixa um dedinho aqui no capítulo 4 ainda. Jeremias 29. Jeremias 29. Deus diz o seguinte. Versículo 11 a 14a. Deus disse, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, olha aqui, o mesmo princípio de Deuteronômio 4, 29. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O mesmo princípio do versículo 29 de Deuteronômio 4. Olha lá, Deus diz para o povo, das nações buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. E Deus diz para Jeremias, olha, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, amados irmãos, este é o mesmo princípio para conosco, que fomos salvos pela graça de Deus, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel como nosso Deus, como nosso Pai que nos amou e nos ama. E como ele falou no versículo 31, então o Senhor teu Deus, de Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Essa promessa feita aos hebreus, ao povo de Israel, nós podemos, sem transgredir o contexto aqui, aplicar a nós também. Por quê? Porque nós somos povo de Deus também. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E Jesus disse,
Todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Não vou desamparar nenhum deles. Em João capítulo 6, versículo 37. Então, nós temos o Deus de Israel como nosso Deus, e essa promessa de que Ele não vai nos desamparar. Ele é que sabe que pensamentos têm ao nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Ele, sabe, não irá nos destruir, porque Ele é misericordioso. E nós sabemos, de Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias são elas, renovam cada manhã em nossas vidas. Cada manhã Deus tem misericórdia nova na nossa vida. Então, a minha situação hoje pode ser mudada de hoje para amanhã, por causa das misericórdias do Senhor que renova cada manhã. A minha situação hoje, por mais difícil que seja, pode mudar amanhã. Porque Deus disse, invoca-me e te responderei, né? Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Esse é o mesmo versículo de Jeremias 33:3, como Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então, cada dia, Deus tem misericórdia nova para cada um de nós. Então, Deus pode mudar a nossa sorte de hoje para amanhã. Amanhã nós podemos ter notícias maravilhosas, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é misericordioso e Ele não irá nos desamparar, porque Ele nos ama, Ele está conosco. Deus não é pego de surpresa, Ele está ciente de cada situação que nós estamos passando nesse exato momento. Então, amados, em Salmos 94, um versículo que eu li ontem, Salmos 94, olha comigo lá, Salmos 94, versículo 14, Deus disse, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Ele não irá desamparar a nossa herança, os nossos filhos. Ele não irá desamparar, porque Ele não nos rejeita. Pelo contrário, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas renovam cada manhã. Em Salmos 37, versículo 28, está escrito, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, e serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Deus, Ele não desampara os seus filhos, e nem tampouco rejeita. Ele preserva, Ele cuida, Ele supre. Foi assim durante 40 anos no deserto. Deus supriu a necessidade do povo. Deus deu comida. Deus não permitiu que as sandálias se desgastassem nos seus pés. Deus fez milagres. Deus curou quando o povo foi mordido pela serpente de bronze. No deserto, Deus fez milagres com o povo. E Deus não desamparou o povo e não desampara o seu povo no dia que se chama hoje. Porque mesmo que estejamos nos desertos da vida, Deus é conosco. E Ele não nos rejeita, Ele não nos abandona. Essa é a promessa para nossas vidas. Em 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Deixa eu ver lá. Versículo 22. Está escrito. 1 Samuel 12, 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Olha, por causa do grande nome do nosso Deus, Ele não nos desampara. Ele não desamparará, porque aprove ao Senhor nos chamar seu povo. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos parte de um povo santo, um povo chamado por Deus, a igreja gloriosa.
fomos salvos pela graça de Deus e colocados no corpo de Cristo. Somos parte desse povo no dia que se chama hoje. Em Deuteronômio capítulo 31, Deuteronômio 31, olha comigo lá, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, está escrito, olha lá, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. O Senhor é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Amém? Ô glória! Né? Nós temos essas promessas para nossas vidas hoje. Paulo disse em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, que aqui enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Lembra? O que Deus disse para o povo hebreu em Deuteronômio 4, versículo 31? Não vou te desamparar, nem vou te destruir. Aqui Paulo disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque Deus não irá nos desamparar. Deus não irá nos destruir. Deus é conosco nos desertos da vida. Deus tem um plano para as nossas vidas no dia que se chama hoje. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele não abre mão das nossas vidas, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Por isso podemos invocar o Senhor, como está escrito em Jeremias 33, versículo 3. Podemos buscar o Senhor, porque Ele é poderoso para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Salmo 50, versículo 15. O salmista diz o seguinte, Deus diz o seguinte, para o salmista, em Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vou te livrar e tu irás me glorificar. Então, Salmos 46, 10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Deus não nos desamparará. Ele não nos abandonará. Ele é conosco neste exato momento. Tudo vai passar. Com nosso Deus, por sua graça, nós seremos livres, teremos a vitória, prevaleceremos pela graça de Deus. Por isso, amados irmãos, em Deuteronômio 4, versículo 31, então o Senhor teu Deus não irá te desamparar, porquanto é Deus misericordioso, não te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Amém? Aleluia? Oh, glória! Vamos ter uma semana incrível, uma semana maravilhosa, porque Deus é conosco. Vamos rompendo de fé em fé. Vamos permitindo a palavra de Deus alimentar nossa fé e rompendo de fé em fé. Vamos ter boas notícias nessa semana em nome de Jesus, para a glória de Deus, porque Deus é conosco. Deus está conosco e Ele não abre mão das nossas vidas. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para resolver esse problemão, a questão do pecado. E Ele pagou um preço alto na cruz do Calvário, o precioso sangue derramado, uma única vez,
por toda a eternidade, para que cada um de nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. Nós não merecemos, é pela graça, como Paulo disse em Efésios 2, 8 a 10. Nós só precisamos acreditar, confiar, confessar o nome do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, como Paulo disse em Romanos 10, 9. Se você gostaria de ter a vida eterna e ainda não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Então, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja onde é que você estiver, pode falar comigo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, no privado. Pastor, eu orei contigo, confessando Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos em frente essa semana, porque não estamos sozinhos. Deus não vai nos desamparar. Deus não vai nos destruir. Ele tem promessas para as nossas vidas. Vamos rompendo em fé e que possamos ter testemunhos maravilhosos dos milagres da graça de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém.